Boa noite a todos. Amém. Graça e paz. Amém, queridos. Deus seja louvado. Oh, aleluia. Nós temos uma grande oportunidade. Você crê nisso? Amém, queridos. É muito importante que nós saibamos, entendamos o valor das oportunidades. Porque quando nós não reconhecemos, nós não tratamos como deveria. E pode ser que a gente desperdice uma grande oportunidade. Amém? Uma excelente oportunidade. A palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez. Então é algo, tudo que o Senhor faz, Ele fez. A palavra diz que era muito bom, era algo bom. Então Deus não faz nada que não sirva, que não tenha utilidade. Amém? Muito pelo contrário. Então nós temos uma grande oportunidade. Amém? Aleluia, Deus seja louvado. Eu não sei muito bem como iniciar essa ministração, até porque é algo novo, amém? Mas eu quero começar lendo o livro de Romanos, amém? Quero começar por Romanos, capítulo 8, quero que você abra lá, por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, aleluia, amém? Nós vamos ler apenas o versículo 17, para que nós possamos dar início à palavra, à ministração. Romanos 8, 17, para que nós possamos iniciar colocando uma base, um fundamento, amém? Aleluia, onde qual nós iremos estar construindo um pensamento, um entendimento, amém? Romanos 8, 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, não é? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Está escrito assim? Amém? Como é que está escrito aí? Aleluia. E se nós somos filhos, somos também herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos também, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu quero destacar esse se. Se com Ele sofremos, padecemos. Se. Amém? Essa pequena palavrazinha é uma condição, né? Se. Então, se com Ele nós sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Então, a palavra fala, eu não vou me deter tanto nisso, que existe um sofrimento bíblico, amém? Existe um sofrimento pelo qual é sadio e é saudável nós passarmos, amém? A Bíblia diz que Cristo, embora sendo filho, Ele aprendeu coisas por aquilo que Ele mesmo padeceu. Embora Ele sendo filho, Ele sofreu coisas, Ele passou por coisas, e isso trouxe entendimento, conhecimento, experiência para a vida dele, embora sendo filho. Amém? E a Bíblia diz aqui: se com Ele sofremos. Se com Ele sofremos. Eu sei que essa palavra sofrer, ela não é agradável, amém? Ela não é nem de ouvir, não é algo que nós gostamos. Amém? Mas é preciso entender, porque muitas vezes nós julgamos, identificamos que o sofrimento, e eu vou começar falando isso, depois eu vou falar que tipo de sofrimento é o que a Bíblia está dizendo, amém? A Bíblia diz que, eu acabei citando para você, Hebreus diz que, embora ele sendo filho, ele aprendeu coisas por aquilo que ele padeceu e sofreu. Então existe um sofrimento, existe algumas coisas que nós passamos ou que devemos passar, que trazem segurança, maturidade, experiência para nós, sim. E eu sei, como eu estava falando, que às vezes o sofrimento ele é tido como algo até maligno. Amém? Então nós às vezes interpretamos e colocamos tudo, como se a gente, costumeiramente falando, colocamos tudo dentro de um saco e julgamos todo sofrimento e é do diabo, não é de Deus, isso não é bom. E eu sei que não é agradável, queridos, mas existe um sofrimento que é saudável e é bom. Amém?
E é mais ou menos o que eu quero falar nessa noite, amém? E entender que tipo de sofrimento é esse que a Bíblia está falando. Jesus não sofreu doente, Jesus não sofreu com doença, Jesus não sofreu passando necessidades, amém? Não é esse tipo de sofrimento. Jesus não sofreu isso. Agora, ele foi perseguido, ele foi injustiçado, ele não foi compreendido. Mesmo fazendo o bem, ele recebia como pagamento o mal. Mesmo fazendo o bem para as pessoas, no final de tudo, foram as pessoas que colocaram ele na cruz. Então, esse tipo de sofrimento, nós precisamos entender que nós não estamos isentos disso. Então, às vezes, porque não entendemos isso, nós fugimos, não aceitamos, e porque não aceitamos, padecemos situações. Amém? Então, aqui eu quero começar por esse sentido, e eu quero... o objetivo, o sentido da minha ministração, ao iniciar com essa passagem, depois nós vamos desenrolar mais, é falar de algo, queridos, que muitas vezes nós não gostamos. Sabe, do árduo trabalho que muitas vezes é necessário existir na nossa vida para que algo aconteça. Então, os irmãos, por exemplo, que terminaram, ou estão terminando, ou já fizeram faculdade, eles sabem que é necessário um tipo de sofrimento, um tipo de renúncia, um tipo de sacrifício que quem fica em casa não passa. Sim ou não? Agora eu pergunto, esse sofrimento, esse tipo de sofrimento, essa espécie de sofrimento é prejudicial? Vai causar dano? Embora seja um sofrimento, embora seja uma coisa que não é agradável, que a gente, muitas vezes, quem estuda, e às vezes tem que fazer um esforço, não é? Para ir para uma faculdade, às vezes vai doente, às vezes tem que estudar doente, tem prova. Então, é um sofrimento, é um esforço, amém? Embora seja um sofrimento, mas deve ser, amém, entendido como uma bênção. Amém, queridos? Mas, muitas vezes, nós temos uma mentalidade, e é sobre essa mentalidade que eu gostaria de ministrar nessa noite, contra essa mentalidade do caminho mais fácil. Amém? Nós, muitas vezes, temos um hábito de pensar e sempre de encontrar o caminho mais fácil. Mas sabe que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho? Sabe que nem sempre o caminho mais rápido é o melhor caminho? Às vezes o melhor caminho é o caminho mais difícil. Às vezes o melhor caminho não é o caminho mais fácil. Não é as coisas que são fáceis. Às vezes a melhor coisa é o trabalho, é o sofrimento para chegar em algum lugar, para conquistar algo, para alcançar alguma coisa, que se você privar, por exemplo, se um papai e uma mamãe, isso acontece demais. Quantas pessoas, não é hoje mesmo, essa semana, soube de uma notícia, numa cidade aí que eu morei, eu não vou dizer aonde é essa cidade, até para não expor ninguém, amém? Uma cidade que eu morei, não sei se é aqui no Pará, se é na Paraíba, se é no Ceará, então uma cidade que eu morei. Mas uma cidade onde nessa cidade tem um homem, que ele era um dos homens mais ricos da cidade. Um dos homens mais ricos da cidade, ele tinha um mundo de coisas, né? Ele tinha supermercado, ele tinha várias coisas. Então ele trabalhou muito, ele começou do zero, ele começou o trabalho dele, o que ele alcançou, ele começou como verdureiro. Colocou a banquinha de verdura e vendendo a verdura, e nesse questão foi crescendo, e da verdura passou para uma coisa, até que montou o primeiro comércio, a primeira mercearia, e nisso foi crescendo, daqui a pouco saiu daquele lugar pequeno, foi para algo maior, e a mercearia se transformou num supermercado, e daqui a pouco outro supermercado, e outro supermercado, e outro supermercado, e assim coisas desse tipo, amém, e foi para outros ramos, mas trabalhou demais, teve que ter um problema, sabe o que foi?
os filhos. O problema dele foi os filhos. Não foi ninguém de fora. Os filhos. Amém? Então, ele não... Às vezes os pais, eles fazem isso. Eles, não, meu filho, meu filhinho, vai sofrer tanto. Aí o papai e a mamãe não quer que o filhinho sofra, não quer que o filhinho passe por aquilo. Aí o filhinho fica aleijado. Fica, sabe, sem experiência, sem maturidade. Então o papai e a mamãe não fazem o bem, fazem o mal. Porque existem algumas experiências, algumas situações que não são ruins, são benéficas, são boas. Eu estou falando de coisas naturais, não é diferente no reino de Deus. Amém? Aleluia. Nós sabemos, querido, existe uma frase que diz que o trabalho dignifica o homem. Não é assim? E eu, com essa palavra em mente, com essa questão em mente, eu comecei a estudar, comecei a ver algumas coisas e eu, quero compartilhar um pouco sobre isso. Qual a visão de Deus sobre essas questões? Falando de uma questão natural, mas nós podemos levar também para a questão espiritual. O que a Bíblia diz sobre a preguiça. A preguiça, sabe aquela questão de você achar que é melhor ficar sentado do que se levantar e ter que fazer o que tem que fazer? Ah, não, para obedecer ao Senhor eu tenho que fazer sacrifícios. Você olha para a vida de Paulo, você vê a vida dos apóstolos, e tudo que eles tiveram que passar. Hoje é bom, hoje é tão bom, nós aqui no Brasil, nós temos a palavra, temos o Evangelho, mas teve pessoas, queridos, que tiveram que pagar um alto preço, para que esse Evangelho estivesse hoje aqui para nós. Então, tem outras pessoas mais na frente, que se você não estiver disposto a pagar também esse preço, elas também não terão o que você tem hoje. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, essa preguiça de muitas vezes não querer fazer o que deve ser feito por simplesmente comodidade, simplesmente aquele pensamento de não. Então muitas vezes a gente acha que o sofrimento, que as lutas não são de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Quem disse isso? Muito pelo contrário, você vê na palavra o Senhor nos instruindo a construir coisas. Você vê o Senhor falando sobre aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é comparado a um homem que pega uma casa e faz a sua casa sobre areia, sem nenhum alicerce, sem nenhuma fundação. E a Bíblia diz, Jesus falando, ele diz, quando o vento sopra, quando o rio bate, rapidamente aquela casa desaba. Mas aquele homem que ouve a palavra e começa a colocar em prática, e esse é o sentido que eu quero trazer nessa noite, é colocar em prática a palavra. Nem sempre vai ser cômodo para você, nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai agradar as tuas emoções, nem sempre vai satisfazer a tua vontade, mas é necessário. É por isso que é importante nós entendermos o valor do trabalho, a importância de fazermos o que é correto, a semelhança que eu falei da pessoa que vai para uma faculdade. Se ela não entender que se ela não fizer aquele sacrifício, no final de um período ela não terá um diploma, ela não poderá ter um trabalho diferenciado, ela não poderá talvez prestar algum concurso público para alguma coisa melhor. Então, se ela não tivesse esse entendimento, ela vai dizer assim, mas é tão trabalhoso. Pois trabalhe, pois faça o sacrifício, e não aceite uma vida aquém simplesmente por comodidade. Nas coisas de Deus é do mesmo jeito, queridos. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas tem que fazer um sacrifício muito grande. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tenho que pagar o dinheiro, tenho que tirar dinheiro do meu bolso. Pois faça. Você está comigo? Aleluia. Não sei se você vai dar muito glória a Deus hoje, mas eu quero hoje poder, falar com verdade sobre isso.
Porque às vezes nós fugimos, é muito comum fugir do que é mais difícil. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos igual aquele mapazinho, o mapa do Google. Sabe, o mapazinho do Google. É o Google Mapas, né? Você coloca assim, eu quero sair daqui, eu quero ir para tal lugar. Aí o Google, no satélite, né, ele vai encontrar o caminho mais rápido. Só que nessa tentativa de encontrar o caminho mais rápido, ele vai te mandar por cada buraco. E às vezes, para economizar uns 200 metros, ele vai te mandar entrar em cada lugar. Quando você está numa cidade que você não conhece, aí você se obriga a seguir ele. Mas quando você está na cidade aqui, às vezes eu coloco, não sei se você já fez esse teste, eu coloco aqui em Belém só para ver o teste, só para fazer o teste. Eu disse, rapaz, que coisa ruim é isso. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes, nós temos esse hábito de querer sempre a coisa mais fácil. Nós temos um péssimo hábito de, sabe, é por isso que, sabe, as receitas para emagrecer vêm de tanto. A pessoa quer tomar um chá, quer ficar magro. Porque é uma cultura do menor esforço. Você está comigo, queridos? É uma cultura do menor esforço. É uma coisa, todo mundo diz assim, mas tomar uma pílula, já está resolvido. Por que não criam? É essa cultura, queridos, que muitas vezes está aí, que é danoso, porque hoje a gente pode fazer isso, a gente pode pegar e ir no supermercado, numa farmácia, e dizer assim, tomou uma pílulazinha, resolveu o meu problema, só que nem sempre as coisas serão desse jeito. E quando nós nos acostumamos a achar que tudo é fácil, nós começamos a pensar, a fugir de trabalho, a fugir de responsabilidades, não aceitamos responsabilidades, não aceitamos compromisso, porque vai ter trabalho. Então eu me esquivo, e porque eu não estou aberto, eu permaneço o mesmo, não cresço. Já diz um filme aí, né? Um filme, eu até brinquei com o Roberto esses dias, um filme que eu não assisti, mas eu achei interessante o título. Eu não assisti esse filme. É Sem Dor, Sem Ganho. Eu não assisti esse filme, mas é um filme de malhação, de musculação, alguma coisa desse tipo. Eu não assisti, mas eu vi o título desse filme e achei interessante. Sem dor, sem ganho. Queridos, ir para uma academia não é nada confortável. Você ter que levantar peso, ter que fazer esforço, não é a coisa melhor do mundo, mas sem esforço, sem peso, sem dor, não tem ganho. Hoje, uma série de doenças são diagnosticadas pela medicina somente, existe um grande causador, que é todo mundo sentado, parado, sedentarismo. Todo mundo sentado, parado. Então ninguém quer se levantar. Por quê, queridos? A mentalidade, o menor esforço. O menor esforço. O menor esforço. E nós estamos nos acostumando a pensar dessa forma. E chegamos na igreja e achamos que também as coisas de Deus são assim. Só que Deus, Ele tem princípios. Se o mundo muda, se as pessoas culturalmente mudam, se adaptam, Deus, ele permanece o mesmo. E os princípios de Deus não são mudados pela ordem, porque as pessoas acham por bem mudar. E se nós não entendermos isso, nós estaremos dentro da igreja achando que funciona como acontece algumas vezes. Tudo bem, queridos, até aqui? Esse é o tipo de sofrimento que eu quero falar nessa noite. A Bíblia diz, Jesus falou, a Bíblia diz, Paulo falando, se com ele nós sofremos. Jesus, ele passou por alguns sofrimentos, eu falei anteriormente, não foi doente, não foi morrendo de fome, não. Alguns sofrimentos ele teve que passar, renunciando à sua vontade, abrindo mão da sua vontade, perdoando quem o machucava e fazendo um monte de outras coisas. E se nós acharmos que para fazer a vontade de Deus, nós estaremos sempre pulando e saltitando de alegria, nem sempre isso vai acontecer.
Você está comigo, queridos? Então, às vezes, é necessário esforço, sim. Às vezes é necessário colocar força. É por isso que a Bíblia diz em Mateus 11, que o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Quem é que se apodera dele? Quem crê, quem se esforça, quem faz o que deve ser feito, quem coloca em prática o que é ensinado sobre os princípios do reino. Se eu não colocar em prática, ainda que aquilo me custe alguma coisa, queridos, essa é a mentalidade de Deus. Jesus, ele diz o seguinte, olha só que seriedade Jesus ele trata, amém, queridos? Jesus, ele diz o seguinte, olha, se o teu olho pecar, ele não diz, coloca um tapa-olho, fecha e anda só com o olho, arranca, porque é melhor entrar no reino com um olho só do que tendo dois e perder a entrada do reino. Se o teu braço te faz pecar, ele diz, arranca. Nós estamos acostumados a nos adaptar em tudo. Se o teu braço te faz pecar, arranca. O que isso significa? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me perguntou, será que é verdade isso mesmo? Será que Jesus, ele realmente queria dizer isso? Cortar o braço, arrancar o olho? Aí eu disse, está escrito, não está? Está. O que é que você entende? Eu acho que é isso mesmo. Não, queridos. Algo que doa, algo que lhe custe, algo que seja difícil. Imagine uma pessoa sem um braço, fisicamente falando. A pessoa sem um braço. Ou seja, se a pessoa arrancou o braço, é porque antes ela tinha. Então ela tinha uma vida adaptada aos dois braços. Ela estava acostumada a ter os dois braços. Agora ela arrancou. Ela tem que se adaptar agora a uma nova condição de limitação. Mas Jesus disse, isso é melhor do que ter dois braços e perder a salvação. Ou seja, algo que traga dor. Algo que realmente custe. Ai, vai doer tanto. Pois dói. Mas não perde salvação? É melhor do que ter dois braços e ficar sem salvação? O que é melhor? Amém, queridos? Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sem dor. Acho que eu vou botar o título da ministração essa. Sem dor, sem ganho. Eu não vou botar porque é um título do filme, né? Pode, essa questão, não sei se pode, né? Direitos autorais, essas coisas assim. Vai que alguém diga, invejoso, que botou o nome do título só para... Mas é um título interessante. Eu acho que eu vou até ver esse filme, mas eu... não me presta? Não. Mas sem dor, sem ganho. Queridos, isso é profundo. Sem dor, sem ganho. Olha só o que a palavra diz. Abra a sua Bíblia, por favor. Em 2 Tessalonicenses. Você abriu 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Aleluia. Coloque aqui, por favor, depois eu vou ler em outra versão e vai ver o negócio arrochando. Versículo 6. Aleluia. 2 Tessalonicenses 3,6. Isso é Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, amém? E ele vai falar sobre a sua própria vida. Diz assim: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebeste. Amém? Vá lá. Depois eu vou ler na outra versão. Vá, pode passar, o próximo. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos importa desordenadamente. Vamos fazer o seguinte, senão não vai ter sentido, vai gastar muito tempo. Coloca aí só o versículo 10, nessa versão aí que eu vou ler na outra versão, depois você acompanha com calma. Versículo 10,
Olha só, o que é que Paulo está trabalhando? Ele diz o seguinte, olha, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É justo ou não é? É justo? Será que é justo? Será que a palavra, Paulo está sendo justo aqui? Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Em outra versão diz assim, na minha versão diz assim, porque quando ainda estava convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Amém? Eu vou ler, queridos, noutra versão, para nos dar o sentido do que Paulo está realmente dizendo aqui. Tudo bem, queridos, até aqui? Eu vou ler numa versão chamada Viva, amém? Tem uma outra versão chamada A Mensagem, que também é muito, muito esclarecedora. Versículo 6 de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, olha só. Agora eis uma ordem, caros irmãos, que eu dou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua autoridade. Afaste-se de qualquer irmão que gaste os dias na preguiça, e que não siga o ideal do trabalho intenso que nós prescrevemos para vocês. Isso é o versículo 6. Aquela palavra andar, os irmãos, afaste-se de todo irmão que anda desordenadamente. Essa palavra significa afaste-se de qualquer irmão que gaste os seus dias na preguiça. Afaste-se do preguiçoso. Versículo 7. Versículo 7 eu vou continuar lendo. Porque vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Vocês nunca nos viram ociosos. Nunca aceitamos comida de ninguém sem comprá-la. Trabalhamos duramente dia e noite pelo dinheiro que necessitávamos para nos mantermos, a fim de não ser uma carga para nenhum de vocês. Versículo 9 eu estou lendo agora. Não era porque nós não tínhamos o direito de pedir-lhes que nos sustentassem, mas porque queríamos mostrar diretamente como vocês deveriam trabalhar para viver. Versículo 10, esse que eu acabei de ler nessa outra versão. Mesmo enquanto estávamos aí, lhe demos este preceito: aquele que não trabalha, não coma. O versículo 11. Não obstante, soubemos que alguns de vocês estavam vivendo na ociosidade, recusando-se a trabalhar e gastando o tempo em mexericos. Mexerico é fofoca. Vida alheia. Isso mesmo, fofoca na vida alheia. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fazemos um apelo a tais pessoas e lhe ordenamos que se aquietem, arranjem um trabalho e ganhem o seu próprio sustento. E os demais digo, queridos irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Se alguém se quiser recusar a obedecer o que dizemos nessa carta, veja que se afastem dele, a fim de que ele se envergonhe de si mesmo. E assim vai. Mas o sentido todo é esse, queridos. Paulo está combatendo a ociosidade, a preguiça. Existe uma diferença de preguiça e cansaço, preguiça e a estafa. Existe uma diferença. Existe uma diferença, às vezes, em falta de disposição. Tem pessoas que elas têm uma falta de disposição e até hormonal. Amém? Existem hormônios que elas nos trazem uma disposição maior. Então, por uma questão hormonal, não é o que eu estou dizendo. O que eu estou falando, queridos, é contra a preguiça mesmo. Preguiça é quando uma pessoa não tem nada, não tem nem nada que o impeça de fazer o que deve fazer, mas ele decide não fazer simplesmente porque prefere ficar onde está, sentado, deitado, porque não quer ter trabalho, não quer
ter compromisso. Isso é a preguiça. Não é alguém que não faz. Existe a estafa. Estafa é o quê? Já é a pessoa que está cansada pelo excesso de trabalho. Existe o estresse. Então, isso são coisas, amém? Que muitas vezes as pessoas, isso traz desânimo. O desânimo também, ele está associado às questões de tristeza, problemas que a pessoa passa, às vezes depressão. Então, essa depressão, alguns problemas emocionais trazem o desânimo, sim. Mas não é o que eu estou querendo falar, querido. O que eu estou querendo falar é o seguinte: é aquele sentimento, aquele pensamento sempre de fazer o caminho mais fácil. Sempre procurar a coisa mais fácil. E nem sempre o mais fácil vai ficar legal. É a coisa certa a ser feita. Porque às vezes o mais fácil é só uma tapiação, é só um descarrego de consciência, e não de fato o trabalho em si. Você está comigo? Então eu e você precisamos entender que no reino dos céus, no reino de Deus, como diz a palavra, o reino de Deus é tomado por esforço. Essa palavra esforço já fala por si só. O reino dos céus é tomado. Então, tem pessoas, por exemplo, que elas querem mudar comportamentos, mas elas não querem fazer nada para mudarem. É muito esforço ter que lutar contra a própria vontade, é muito trabalho ter que renunciar a si mesmo, é muito trabalhoso ter que renunciar à própria carne. E você precisa entender que essa cultura do menor esforço, nem sempre ela vai trazer benefício para nós. Ela nem sempre ela vai produzir crescimento para nós. Muito pelo contrário, você vai ver pessoas que anos eles são os mesmos. Porque elas nunca se esforçaram para mudar. Eles nunca se posicionaram e disseram: eu não vou mais aceitar essa condição na minha vida. Sem esse posicionamento, sem essa firmeza, nada vai mudar. Amém, queridos? Nada vai mudar. E eu e você precisamos entender que nós precisamos estar abertos para as mudanças, sim ou não? Você acha que você não precisa mudar em nada? Amém? É perigoso, queridos, é perigoso. É perigoso uma pessoa não... Paulo diz uma coisa em 1 Coríntios, capítulo 11, ele falando da ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Se nós formos olhar para a nossa própria vida, com verdade, você vai encontrar coisas que precisam mudar na sua vida. Você vai perceber que tem áreas, tem situações que você precisa tomar atitude, posicionamento. E essas coisas não irão mudar se você não tomar esse posicionamento. Amém? Mas muitas vezes nós estamos vivendo quase que fora de realidade, porque nós somos rápidos para poder... Eu sei qual o erro da Renata. Eu sei que a Renata, ela erra assim, ela erra aqui, ela erra ali também. É muito rápido e muito fácil para apontar os defeitos dos outros, mas os seus, não sei. Não sei. Tá que eu não parei para pensar nisso? Como assim? Como assim? Você está consciente do erro dos outros e os seus não? Você está consciente das fragilidades dos outros? Você é rápido para dizer assim: olha, eu sei dos erros da Roberta, da Renata, do seu Antônio, eu sei, eu conheço tudinho. Eu sou rápido para dizer, mas os meus, as minhas fraquezas, aonde eu preciso tomar posicionamento, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso me posicionar, não. Tem alguma coisa errada. Porque Deus não disse que eu devo examinar os outros e não a mim. Não, Ele diz: examine a si e esqueça dos outros. Cada um faz o seu trabalho. Se cada um não está fazendo o seu trabalho, é uma questão de cada um entre si, a pessoa e Deus. Mas eu preciso olhar a minha vida e começar a analisar. E naquilo que eu identificar: rapaz, eu não posso mais permanecer desse jeito. Eu preciso tomar uma posição aqui. Eu não posso mais ser...
tão assim, eu não posso ser mais tão assado, Deus já me disse que eu tenho que mudar aqui. Então, queridos, agora não tem mais o que fazer, é se levantar e tomar atitude. E não querer que essas coisas mudam, desapareçam, sem nada, sabe? Amanheceu o dia, eu fui na igreja e alguém foi e orou por mim, e eu tinha, sabe, uma ira que eu não conseguia olhar para a pessoa, eu já dava vontade de matar, mas eu fui no culto e alguém orou por mim, eu sabe que eu mudei? Aonde é que está isso? Me diz, que eu não descobri ainda. Muito pelo contrário. Muitas vezes você tem que posicionar-se na palavra, independente do que sente. Então esse pensamento que eu quero combater, essa questão sempre do menor esforço. É mais ou menos o seguinte, queridos, e isso priva as pessoas de experimentarem, de crescerem, de usufruírem. Então é mais ou menos o seguinte, olha só. Vamos pintar a igreja, um exemplo. Eita, rapaz. Quantos dias vai ser para a gente pintar essa igreja? Eita. Vai ser trabalhoso, né? Então esse pensamento é a primeira coisa que vem à mente. E a pessoa diz, não é melhor deixar assim mesmo. Você está comigo? Vamos fazer uma viagem. Eu vou sair daqui e eu quero conhecer, eu quero viajar, mas... Rapaz, é muito longe. Não, deixa quieto. Melhor não ir, não. Então, sempre esse pensamento de olhar e ver o que precisa ser feito, a pessoa diz, não. Rapaz, eu tenho um desejo tão grande de ler a Bíblia, mas... Olha o tanto de página. Ai, dá um desânimo. Eu quero tanto, acho tão lindo como as pessoas fluem, aquele negócio de revelação. A pessoa, sabe, Deus fala para uma pessoa sobre a vida de outra, e a outra pessoa vai lá e fala, ai, como eu queria ser usado, mas, sabe assim, eu tenho uma preguiça tão grande de orar. Como assim? Como assim? Eu queria tanto conhecer a Bíblia, estudar, mas... Eu não sei, eu não gosto de ler. Não gosto de ler. Eu começo a ler, dá logo sono. Amém? Então essa cultura tem deixado as pessoas no mesmo lugar. Essa questão de, não vou fazer isso, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Segunda-feira eu começo o regime. Né? Segunda-feira é o dia internacional de começar o regime. Aleluia. Então, esse pensamento, queridos, o que eu quero falar é sobre isso. Paulo está falando aqui sobre Timóteo, sobre um comportamento que estava na igreja. Pessoas ociosas, pessoas que não queriam trabalhar. Aí eu não quero trabalhar, aí eu chego lá na casa do seu Antônio, aí eu me torno um peso para ele. No lugar de eu ser uma bênção para ele, eu sou um peso, porque eu não quero trabalhar. Queridos, se é errado nas coisas naturais, é errado também nas coisas espirituais. Se o trabalho, o resultado do trabalho traz uma recompensa, o resultado do posicionamento também nas coisas de Deus traz recompensa, traz crescimento, traz amadurecimento, traz experiência. Amém? E se nós pensarmos sempre nessa questão sempre do menor esforço, se nós acharmos que sempre as coisas serão assim, nós permaneceremos o mesmo. Aí o medo nós não enfrentamos. Eu queria tanto ministrar como fulano, mas eu tenho uma vergonha de falar em público. Vá em frente. Enfrente o medo. Enfrente a vergonha. Se Deus te chamou para isso, vá em frente. Não espere que a vergonha desapareça sem que você faça nada. Algumas pessoas deixam alguns comportamentos, não é? Mas outras pessoas, elas para deixarem algumas atitudes, elas precisam se empenhar mesmo.
elas precisam se determinar e dizer assim: eu não aceito isso na minha vida mais. Sem esse posicionamento, sem esse esforço, nada vai mudar. Tudo bem, queridos? Aleluia. Sabe, é mais ou menos o que eu estava falando sobre o Google. Você coloca um roteiro, o Google ele vai dar o trajeto mais rápido. Só que esse trajeto mais rápido nem sempre é o melhor. Porque às vezes vai te levar em becos, em vielas, em lugares que não é, como a gente brinca, bandeira vermelha. Mas é o caminho mais rápido. Então a pessoa que não quer ter trabalho, ele vai sempre procurar o caminho mais rápido. Eu quero aprender uma nova língua, eu acho tão lindo o inglês, mas é muito difícil de aprender. Aleluia, queridos. Amém? É tão difícil aprender. Aleluia. Então esse pensamento as pessoas têm levado para a sua vida, têm vivido dessa forma, e enfim, vêm para a igreja e vão se relacionando com Deus e perguntam às vezes: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E existe uma resposta simples e direta para muitas dessas perguntas, amém? Se não é o teu caso, amém, mas é o caso de muitas pessoas. O problema, sabe o que é? Não é outra coisa a não ser preguiça. Simples e claro, preguiça. A indisposição de enfrentar o que deve ser enfrentado, de fazer o que deve ser feito, enfrentar o gigante, enfrentar o Golias. Você acha que Davi não olhou aquele gigante, Golias, como os outros olharam? Todo mundo viu, queridos, não era fictício não. Só que Davi tinha enfrentado o leão e o urso, ninguém tinha visto. Então Davi não foi uma pessoa que se escondeu, ele enfrentou, ele foi para cima. Existem gigantes que estão fora, existem gigantes que estão dentro. É uma personalidade que precisa ser mudada, é um jeito que precisa ser trabalhado. É uma pessoa que é amarga que precisa deixar de ser amarga. É uma pessoa que é invejosa e tem que deixar de ser invejoso. É uma pessoa que é dura e tem que ser amável. Enfim, eu poderia falar, passar a noite aqui, mas se nós não nos posicionarmos, nada vai acontecer. Deixa eu ler só alguns versículos. Aleluia, queridos, amém? Diga assim: eu amo o trabalho. Amém. O trabalho em todos os sentidos, amém? O trabalho em todos os sentidos. Aleluia. Você ir para um fogão e você ir lá e se esforçar, e às vezes tem que consultar o videozinho no YouTube para, eu quero comer tal coisa, mas não, sabe, aquela coisa, eu já falei tantas vezes aqui, não, eu estou com fome, eu vou fazer qualquer coisa ali. Queridos, para com isso. Para desse negócio de fazer qualquer coisa. Sabe, não, eu vou comer aqui uma coisinha simples aqui, vou fazer aqui um mexido aqui, eu estou com fome, não é o que eu queria comer, mas eu vou fazer para enganar. Para de viver com isso, porque se você faz isso com a comida, você está se sabotando a si mesmo. Você está causando dano para você mesmo, porque você faz isso com a comida. Daqui a pouco você vai fazer com um curso, uma faculdade. Não, eu vou fazer um cursozinho, um técnicozinho aqui. Nada contra, amém, queridos? Nada contra curso técnico, quem tem. Mas às vezes a gente se contenta com menos porque não quer pagar um preço maior. Então eu vou fazer um cursozinho aqui, uma coisinha mesmo aqui, que dá para enganar. Porque não quer meter a cara no livro, não quer pagar o preço de estudar, não quer realmente às vezes ter que, sabe, não, mas o Arthur foi tão rápido, mas nem todo mundo é igual. Algumas pessoas são mais fáceis do que outras, então não queira estar medindo, se comparando. Faça o que você tem que fazer, esqueça do outro. Faça o que você tem que fazer, esqueça de quem deixou de fazer, faça você. Amém, queridos? Eu estou falando desse pensamento de se contentar com menos porque não quer correr para cima, não quer enfrentar, não quer pagar o preço, não quer realmente
Aleluia. Aleluia. Nem sempre é fácil, queridos. Nem sempre as coisas... Existe uma frase que diz: quando a esmola é grande, o cego desconfia. Não é? O sentido é real mesmo. Aleluia. Queridos, tem tanto... Olha, coloque em provérbio, bota a palavra preguiça ou preguiçoso. Você vai ver o tanto de coisa que tem em provérbio sobre preguiça e preguiçoso. Eu anotei alguns aqui, amém? Não vou ler tudo, porque senão é muita coisa. E eu coloquei, você não precisa abrir, eu vou só ler para você, porque eu coloquei numa versão chamada Viva. Então é uma linguagem contemporânea que vai nos dar um entendimento bem melhor. Amém? Mas eu quero que você saia com raiva da preguiça. Que você, sabe, aprenda a amar o trabalho, o esforço, a dedicação, o empenho. Eu tenho que fazer isso. Deus me chamou para fazer tal coisa. Mas, sabe, sozinho vá. Mas ninguém me ajuda. Deus não chamou os outros, chamou você. Amém? Aleluia. Aleluia. Olha só, olha o Provérbio 6,6 diz assim: preguiçoso, observe bem a formiga ou as formigas e aprenda uma profunda lição com elas. Aí depois você lê o restante. Amém? Quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre depressa. Quem trabalha para valer acaba ficando rico. Provérbios 10,4. Quem é preguiçoso no trabalho acaba ficando pobre. E quem trabalha de verdade para valer, tem uma versão que diz quem, amém? Aí essa versão diz, acaba ficando rico. Capítulo 10, versículo 26 de Provérbios. O empregado preguiçoso, olha só como isso é forte. O empregado preguiçoso é uma amolação, uma dor de cabeça para os seus patrões. Tem uma versão que diz assim: é como fumaça nos olhos. É como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Quem é isso? O que é que ele está dizendo? O preguiçoso, o que o preguiçoso é para o seu patrão. Meu Deus. Você está entendendo, queridos? O preguiçoso não se dá ao trabalho de cozinhar o animal que caçou. Tem que morrer de fome, essa desgraça. O preguiçoso sonha e sonha, mas nunca consegue nada. Ixi, peraí. Fica quieto. Está mudando aqui. Aleluia. O preguiçoso chega ao extremo de perder vontade de comer para não ter o trabalho de fazer a comida. É uma... Amém, queridos? Amém não, né? Não é amém para um negócio desse, não. Amém. O preguiçoso morre de fome, mas não vai trabalhar. O preguiçoso inventa desculpas mais esfarrapadas para não trabalhar. Não posso sair de casa, porque poderia encontrar um leão andando na cidade, diz ele. É engraçado, queridos, mas essa preguiça a gente pode trazer para a nossa própria vida, de uma forma natural, não apenas de uma forma natural, mas de uma questão espiritual, que muitas vezes nós temos aquela teimosia de não tomar decisões, porque é mais difícil tomar as decisões. E às vezes permanecemos a mesma pessoa. Por quê? Porque para mudar requer um esforço, requer um trabalho. Amém. Aleluia. Se isso é verdade nas coisas naturais,
é verdade nas coisas espirituais. Eu citei para você, mas eu estou finalizando. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus 11. Teria outras passagens para falar. Essa lei do menor esforço. Amém? Fala comigo, lei do menor esforço. Isso é tão prejudicial, queridos. Isso é tão prejudicial. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Os que se esforçam se apoderam dele, usufruem. Aleluia. Jesus fala sobre a parábola do semeador. E ele diz que a semente que caiu à beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram a semente, não é? Aí teve uma semente que caiu em solo rochoso. Aí ele diz que ela até nasceu, mas não tinha terra suficiente para crescer, ela morreu. Aí outra caiu entre os espinhos e ela cresceu, mas foi sufocado, né, pelos espinhos, ele não chegou a amadurecer e dar fruto. Mas teve outra semente que caiu em boa terra. São aqueles que ouviram a palavra e guardaram no coração. Estes, a Bíblia diz em Lucas, estes frutificam com perseverança. Queridos, essa terra que Jesus fala sobre a parábola do semeador, não são pessoas. Amém? Deixa eu ver, será que eu sou uma boa terra? Não, não são pessoas, são atitudes. Atitudes das pessoas em relação à palavra. Tem pessoas que elas ouvem a palavra, mas elas deixam a palavra à beira do caminho, ou seja, algo tão superficial. E a Bíblia diz, Jesus explicando a parábola, ele diz, Satanás vem e arrebata o que foi semeado no coração. Então tem pessoas que elas têm uma atitude tão leviana com a palavra, que elas escutam, que Satanás vem e com qualquer pensamento, qualquer sugestão, logo tira a palavra da mente e do coração delas. E tem pessoas que elas ouvem a palavra também, mas é como um solo rochoso, sabe, a pessoa que não quer se dobrar, ela ouviu a palavra sobre perdão, sobre amor, mas o coração duro, a dureza, a atitude de não querer ceder, a atitude de não querer, sabe, corresponder com a palavra, então a palavra está ali, mas não cresce. Tem outra palavra que cai entre os espinhos, é quando a palavra está lá, mas as preocupações, os cuidados, a atenção da pessoa é tão grande que a palavra não chega a crescer, porque a atenção dela está em outras coisas. Mas tem outra palavra, glória a Deus, que caiu em bom solo, caiu um solo bom. Quem foi? Aquele que ouviu a palavra e aquele que deu atenção à palavra. Aquele que considerou a palavra, aquele que olhou a palavra e diz, eu vou colocar em prática. Eu vou obedecer o que está escrito. Eu vou fazer exatamente o que está escrito. A Bíblia diz, esses que têm essa atitude são aqueles que a palavra cresce. Ou, o texto diz, eles dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, queridos? Terra não é pessoa. Amém? Terra é a atitude da pessoa para com a palavra. A semente, ela é sempre boa. A semente, ela é poderosa, porque a semente é a palavra de Deus. Semente incorruptível, está escrito. Mas a atitude que nós damos, a resposta que nós damos à palavra faz toda a diferença. Aleluia. Ouvir é bom. Saber é muito bom. Tem que ter uma resposta correspondente. Senão vai ser só papo furado. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, o trabalho é tão bom. Aleluia. Sem esforço, sem ganho. Sem dor,
sem ganho. Amém? Aleluia. Faça o que você sabe que tem que fazer. Faça. Ah, mas vai doer, é difícil. É o que tem que ser feito. A Bíblia não diz, Jesus não foi para a cruz cantando, assoviando e chupando cana. Ele teve que suar gotas de sangue. Ele teve que se encontrar num estado. E olha que ele era Deus que se fez homem. Mas naquele momento, a Bíblia, ele mesmo diz, a minha alma está angustiada. Ele foi num estado de angústia tão grande, que por 3 vezes ele pediu a Deus, fez uma oração que ele sabia que não poderia ser respondida. Por 3 vezes ele disse, se for possível, afaste de mim este cálice. Então você quer dizer que a salvação que hoje eu e você temos, e celebramos e cantamos, foi fácil? Foi algo fácil? Foi algo simples para ele fazer? Ele sendo quem ele era? Não foi. Por que às vezes a gente acha que tudo tem que ser fácil? Por que às vezes nós somos inimigos dessa questão do preço? Amém? Se torna quase um palavrão, o preço. Aleluia. Ler a palavra, orar a palavra, declarar a palavra, orar em outras línguas, fazer jejum, oração. Ixi. Aí para, pelo amor de Deus. Está comigo, queridos? Vocês ainda me amam? Aleluia. É bom saber disso, amados. É bom. É saudável. Então, eu quero finalizar começando com o que eu disse. Não pense que sofrimento é algo do diabo, porque nem sempre é. Às vezes é o melhor lugar para você estar. É nesse lugar que te causa dor, te causa incômodo, não é confortável, mas te muda. Agora você está sentado, sendo o mesmo, você está confortável, mas aquele conforto só te prejudica. Amém? Glória a Deus.